A gente continua falando sobre este assunto. Eu converso agora com o deputado Zé Silva, do Solidariedade. Olá, deputado, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Agromanhã. Bom dia, é um prazer falar com você. Prazer é todo nosso. Deputado, eu agradeço já de antemão a sua participação aqui com a gente. Ontem, o Brasil assistiu essas cenas deploráveis de vandalismo lá na Praça dos Três Poderes. A gente acompanhou nossos prédios que fazem parte da nossa história, o nosso Congresso, que é a casa do povo brasileiro, onde o senhor caminha e atua lá durante tantos anos. Deputado, como é que o senhor classifica esse momento que o país está vivendo hoje, que viveu neste domingo? Bom, primeiro, eu que sou um filho da democracia, na minha juventude participei das diretas já, fiz movimentos e apoio todos os movimentos de contradição das ideias diferentes, mas esses atos de ontem de vandalismo, não sei nem quais os adjetivos que se podem ser classificados, porque é a polícia que tem que cuidar dessas pessoas que fizeram esses atos ontem. Na minha visão, é um dia que nós temos que esquecer da história do Brasil. É um dia que mancha a nossa história. Quando se acaba, como disse o governador de Minas, a depredar os prédios públicos, os três poderes, e, na verdade, quem paga é o povo brasileiro. Então, isso é deplorável, como vocês mesmos já falaram, esses atos e a nossa atuação. Hoje, o Congresso Nacional foi convocado para que todos os culpados sejam punidos de forma exemplar. A lei precisa ser cumprida. Essa é a avaliação. A nossa nota da Frente Parlamentar da Agropecuária diz que o nosso agronegócio, aquele agronegócio que levanta muito cedo, trabalha, produz alimentos, os homens e mulheres que trabalham dia a dia, e é um dos setores mais importantes da economia brasileira e da vida do nosso país. Nós não compactuamos com nenhum milímetro desses atos que foram praticados ontem. Inclusive, ficamos assim muito... assim, a nota ela retrata muito bem de que o agronegócio não faz e não atua com atos de vandalismo, de baderna e tudo que aconteceu ontem. Exatamente. Uma frase interessante ontem, deputado, que o senhor publicou no Twitter, foi em questão à liberdade, que não pode ser confundida com libertinagem. E essa situação que nós estamos vendo, o Congresso sendo convocado exatamente para decidir este momento, esse capítulo que marca o início de um governo, que marca o início de uma nova política. Como é que o senhor avalia agora, daqui para frente? Porque essa situação deve, assim, de uma certa forma, emperrar assuntos e também deve olhar de uma forma mais cautelosa para o que pode ser feito daqui a um tempo, daqui para frente, né? Olha, nas diretas já, na minha juventude, ficou muito marcado quando o ícone da democracia brasileira, Tancredo Neves, ele até dizia assim, outro nome, pudesse dar outro nome em Minas Gerais, estaria o nome de liberdade. Só que quando se confunde a liberdade com atos criminosos como os que aconteceram ontem, por isso a minha frase, isso não ajuda o país. Agora, um ponto é fundamental. Nós não podemos abrir mão, o Congresso Nacional, por isso convocado hoje, passar a funcionar o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Legislativo e contar com o apoio da população brasileira, os cidadãos de bem e que trabalham muito. Nós não podemos abrir mão também das pautas importantes do nosso país, as reformas necessárias, como a reforma tributária, a reforma fiscal, o agro, por exemplo, nós citamos aí na nossa nota, é preciso fazer a regularização fundiária para separar o joio do trigo, aqueles 1% que atua em nome do agro, fazendo invasões de terras, fazendo grilagem de terras. Então, por isso, não podemos abrir mão dessas pautas importantes, da regularização fundiária, que é muito importante para o nosso agro, incentivar a pesquisa, as queimadas ilegais. Então, evidentemente que o Ministério da Justiça, o Poder Judiciário, a Polícia Federal, as forças de segurança nacionais, tanto é que o presidente da República convocou também os governadores, precisam atuar cuidando desses que fizeram os atos de vandalismo, e nós teremos o Congresso Nacional, a Casa do Povo, fazer as medidas que competem à responsabilidade de cada um dos poderes, mas também não abrir mão das pautas que o Brasil tanto precisa, da imagem internacional do Brasil, da pauta da sustentabilidade,
da questão das políticas importantes para as mulheres, para a juventude. Nós estamos aí com um período de chuvas torrenciais em determinados locais do Brasil, outros lugares tendo seca por causa das mudanças climáticas. As agendas que o presidente da República, os parlamentares precisam fazer nos estados, acompanhar todas essas questões. Então, o Brasil não pode parar e tirar o foco do que é importante para o desenvolvimento do país. Essa questão dessas pessoas, que, como eu disse, eu não sei qual o melhor adjetivo para serem classificados, a polícia tem que cuidar, as forças de segurança. E nós tomamos as medidas que forem necessárias. Exatamente. Bom, deputado, a gente vai continuar averiguando essa situação por aí, né? A gente sabe que isso acabou, de alguma forma, trazendo uma certa preocupação, principalmente ao Estado Democrático. A gente viu a preocupação muito grande em relação à depredação. Isso, como o senhor disse, deve atrasar até mesmo algumas pautas do nosso setor. Mas, mesmo assim, os trabalhos vão continuar. Agora, o que muda na agenda do parlamentar daqui para frente, depois dessa situação? Olha, uma mudança que todos nós parlamentares precisamos colocar nas nossas agendas, nas nossas bandeiras, é a pacificação do país. Eu tenho sido procurado desenvolver com muita responsabilidade, vou para o meu 4º mandato a partir do dia 1º de fevereiro, e tenho feito todas as medidas necessárias, no sentido de chamar as pessoas para reflexão. O Brasil não pode continuar vivendo o lado A contra o lado B, direita contra a esquerda. O Brasil precisa pacificar, e pacificar significa respeitar aqueles que pensam diferente, fazer os debates no campo das ideias, respeitar também aqueles que, porventura, precisam mudar de opiniões. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer. A grande força que precisamos fazer agora, evidentemente, como você disse, aumentou mais um ponto da nossa pauta, que é punir os responsáveis para que atos como esse nunca mais aconteçam no Brasil, mas, ao mesmo tempo, tomar as medidas necessárias da pauta econômica, da pauta do nosso agro, da pauta da educação, da saúde. Todos nós acabamos de sair aí superando uma maldita pandemia, então, por isso, é mais uma pauta. Mas o grande esforço nacional é a pacificação do Brasil em favor do desenvolvimento sustentável do país. Perfeito. Deputado, eu agradeço a participação do senhor aqui no Agromanhã, sempre muito solícito com nós jornalistas e também com o nosso canal Terra Viva, canal AgroMais. Parabéns aí pelo seu posicionamento e estamos sempre de portas abertas a ouvi-lo. Obrigado, deputado. Um abraço, bom dia a todos. Bom dia.